A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia Descomplicada. Com a editora adjunta de Atualidades e de Economia de O Tempo, Cíntia Oliveira. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia. Oi, Adriana. Oi, ouvintes. Ô, Cíntia, então quer dizer que o desemprego ficou em 7,7% e é a menor taxa para o terceiro trimestre desde 2014? Exatamente. A gente chegou a ter quase o dobro disso de taxa de desemprego durante a pandemia. Em 2021, no primeiro trimestre, a gente alcançou 14,7% de desemprego, mas era aquele pior momento da nossa história, possivelmente, porque era o ápice da pandemia, né? E aos pouquinhos a coisinha foi melhorando, né? Trimestre anterior estava 8%, agora caiu para 7,7%, que significa 8,3 milhões de brasileiros em busca de um emprego. Ainda é alta essa taxa. E eu acho que quando a gente fala que ainda é alta, a gente tem que comparar com outros países, né? Então eu trouxe alguns aqui. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego agora é de 3,8%. No Reino Unido, que é um país que, lembrando que os Estados Unidos está vivendo um momento de pleno emprego, né? A economia, ela está bastante aquecida neste momento. O Reino Unido, que é um país que está sofrendo bastante com inflação neste momento, está com uma taxa de desemprego de 4,2%. A Argentina, que passa por uma crise impressionante, com a inflação de 140%, a Argentina está com 6,2% de desemprego. Menor que a nossa. Menor do que a nossa. Mas é que na Argentina, a gente se surpreende com uma certa resiliência que o país tem em vários fatores. Um deles é a questão do emprego, que lá dificilmente se muda isso, sabe? Eles são bastante resilientes em relação à educação e ao emprego. Bom, a questão é, o brasileiro, a gente está muito acostumado também com a informalidade. A informalidade faz parte da nossa vida. Se você for uma pessoa empregada, você certamente conhece, está perto na sua casa, um vizinho, alguém que trabalha informalmente. E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente não consegue ter uma taxa de desemprego tão baixa quanto dos Estados Unidos, por exemplo, porque há vagas. E há vagas tanto para pessoas com boa formação. A gente fez recentemente uma matéria, né, sobre como as empresas estão em busca de pessoas qualificadas, pessoas pós-graduadas ou com qualificações bastante específicas. E que estão com dificuldade em encontrá-las. Da mesma forma que aqueles empregos de salário mínimo, como caixa de supermercado, por exemplo, há muitas vagas. Há muitas vagas, tanto para setores que não exigem uma formação tão completa, quanto para aquelas formações mais qualificadas. Há várias vagas em todos os setores que você puder imaginar, do varejo à mineração. Então, assim, há vagas em setores mais complexos e outros em que a pessoa precisa mesmo ter um bom sorriso, um bom atendimento. Então eu acredito que muitas vezes os brasileiros falam que estão em busca de emprego, porque essa que é a taxa, ela não olha quem está sem emprego, ela olha quem está em busca de emprego. Mas eu acho que muitas vezes ela está em busca de emprego, mas não está acertando o lugar onde ela vai se encaixar perfeitamente. Ou acostumado demais com a informalidade, por exemplo, como se deu bem, né, vendendo bolo, né, às vezes não consegue ou não vê aquela vaga como uma promessa ou como algo que possa significar uma boa oportunidade para ela. Claro, ou por exemplo, a pessoa mora em um bairro em que o transporte público é deficitário, ou é um bairro que fica muito afastado de bairros mais centrais, e ela vai colocar na ponta do lápis. Ela está em busca de emprego? Está. Mas ela gostaria de trabalhar em um local mais próximo, porque ela tem filhos, porque tem uma mãe para cuidar, cada um tem os vários poréns da sua vida, né? Então
Então, imagina uma pessoa que mora em Ribeirão das Neves, não encontra emprego em Ribeirão das Neves, todas as vagas estão em Belo Horizonte, mas é muito complicado para ela pegar 2 ônibus, ficar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então a gente tem que entender também, e aí, por exemplo, a informalidade para ela pode ser muito mais atraente. Pois é. Em determinado momento ela para de procurar emprego e ela vai para algo que é mais possível dentro da sua realidade. Então eu acho que existem certas questões muito difíceis de se mensurar que faz com que a gente não consiga imaginar o Brasil com uma taxa de 3,8% como os Estados Unidos, né? E é claro que a gente vamos entender que cada país tem uma métrica diferente, tal. Nesse caso, o IBGE indo na rua perguntando para as pessoas, você procurou um emprego nos últimos 3 meses? Eu respondi uma única vez, Adriana, essa questão do IBGE. Eu nunca respondi na minha vida. E eu estava desempregada. Eu estava desempregada. Eu falei, poxa vida, a única vez que eu encontro um moço, isso tem já mais de 15 anos, então a única vez que eu encontrei um moço do IBGE foi justamente, eu estava desempregada para responder sim, estou procurando emprego. Mas eu acho que justamente, eles vão de dia, né? Nas casas das pessoas, né? E se ele me procurasse de dia, eu tivesse empregada, eu não ia estar em casa. Possivelmente, né? Possivelmente. Cíntia Oliveira contribuindo aqui com a gente, falando, né, sobre essa taxa de desemprego em 7,7%, a menor taxa então para o 3º trimestre desde 2014, trazendo todas as particularidades, né, desse assunto aqui no nosso Economia Descomplicada. Obrigada, viu, Cíntia? Obrigada, Adriana. Um abraço para você e outro para os ouvintes. Também.